Bom dia, pessoal. 20 de maio de 2024. Um dia gostoso, tá friozinho, característico de Guarapuava. Sol. Graças a Deus estamos vivos. Eu para falar, vocês para ouvirem. Podemos ainda caminhar, podemos ainda ver e falar e ouvir. Isso já é bom demais. Antes de começar a trabalhar, quero passar uma palavra de encorajamento para vocês. E essa palavra está no Gênesis 1 da Bíblia. Depois vocês leem inteiro Gênesis 1, vocês vão ver que é legal essa interpretação aqui. Eu quero falar de 3 passos da criação. E como a gente já viu aqui, se aplica muito à nossa vida, né? Muita gente termina a vida sem conquistar nada, né? Eu não vou nem falar dos que são bandidos, dos que são inúteis, assim, que abdicam de uma condição honesta, mas eu estou falando de gente honesta, que se dispõe a trabalhar e tem uma vida normal e que não consegue nada na vida. E eu vou tentar passar para vocês 3 passos a respeito da criação que nos ensinam muito para que a gente possa conquistar aquilo que a gente almeja. Então, se vocês forem analisar o Gênesis, Deus estava criando a terra. E, basicamente, o que Deus fazia? Então, Deus planejou, né? Deus pairava com seu espírito sobre as águas e imaginou o que ia fazer ali naquele lugar. Esse é o primeiro passo da criação. O segundo passo, Deus fez, ele agiu, ele trabalhou. Diz assim, Deus criou. E o terceiro passo diz, Deus abençoou. Não só no 7º dia, mas se pegarem assim, Deus viu o que tinha feito, abençoou os seres vivos do mar. Deus viu o que tinha feito e viu que era bom. Então, transportem essa atitude de Deus para as nossas vidas, tá? Todos nós temos algumas oportunidades na vida. Eu costumo falar de um exemplo do meu avô materno. E não tem nada a ver o que as pessoas fizeram com o sentimento da gente, por exemplo. Meu avô era meu amigo e eu amava muito ele. Ia pescar com ele, um cara engraçadíssimo, até hoje eu cito as coisas dele. Mas ele tinha um problema com esse negócio financeiro e com o trabalho. E meu avô morreu sem ter conseguido comprar uma casa própria. E um dia eu fiz um cálculo. Desde que eu me conheci por gente, meu avô fumava e a minha avó também. E um dia desses eu fui fazer um cálculo do preço de uma carteira de cigarro. E eles fumavam 2, 3 carteiras de cigarro cada um por dia, né? Se você pensar em R$ 10 uma carteirinha de cigarro, são 20 de cada um por dia. Aí você pode fazer uma conta para mais, para menos. Dá R$ 600 por mês, que dá R$ 7.200 por ano. Pensem, eles morreram por volta de 80 anos. Se começaram a fumar com 18, né? São 62 anos. 62 vezes 7 mil dá 500 mil reais, sem contar juros, rendimento nenhum. Dava para terem comprado uma casa bem legal, um carrinho, uma poupança, só com o dinheiro do cigarro. Muita gente na vida tem sua chance, mas acaba desperdiçando. Então são as nossas ações que nos levam para longe daquilo que a gente sonha, né? Às vezes nós falamos algumas palavras erradas para os nossos filhos, cometemos alguns deslizes no casamento, e isso nos custa lá na frente o sucesso que a gente poderia ter tido. Bom, a fonte de inspiração nossa para as coisas darem certo tem que ser de Deus. Tá? O varão perfeito é Jesus, esse é o homem modelo. Mas vamos voltar aqui para o Gênesis. Então, basicamente, tudo que a gente tem que fazer na vida, a gente tem que fazer assim, ó. Primeiro você sonha. Sonhar é uma dádiva de Deus. Um homem que não sonha é um homem que já está morto antecipadamente. Tem que sonhar, tem que sonhar, tem que sonhar com o que a gente quer fazer, com onde que a gente quer ir, como que a gente quer estar, com quem que a gente quer estar. Isso Deus nos deu como um presente, a habilidade de sonhar.
né? Vocês podem também pensar nisso como planejar. Certa feita, Jesus alertou seus discípulos, dizendo assim: qual é o homem que vai começar uma torre e não planeja quanto vai gastar, para não chegar na metade lá e acabar o dinheiro e ele passar vergonha, né? Então, o planejamento faz parte das coisas de Deus desde sempre, né? Então, sonho, planejamento. A segunda etapa é o trabalho. Uma vez tinha uma irmãzinha que o marido acabou se divorciando dela e o cara tinha um problema de alcoolismo e não ia mais trabalhar e daí ficava deitado lá dizendo assim: ah, Deus dá os seus enquanto dorme. Não tem nada a ver com o que ele estava pensando. Deus dá os seus enquanto dorme, porque se você plantar uma lavoura durante o dia, à noite a terra proporciona o crescimento dessa lavoura, né? Então Deus dá os seus enquanto dorme, né? E ele abençoa a gente, mesmo no nosso descanso, mas depois a gente ter feito nossa parte. Então, imitar Deus. Deus trabalhou, Deus fez, Deus criou, Deus agiu. Nós temos que trabalhar também, botar a mão na massa e fazer isso com maior capricho, né? Fazendo as coisas com maior capricho, como Deus fez. E o terceiro ponto, que é muito importante, é a gratidão e o reconhecimento. Porque depois que as coisas derem certo, a gente tem que se voltar para elas, abençoando elas, e se voltar para Deus, agradecendo a Deus por ter permitido. A própria água que nós usamos para tudo foi Deus que deu. O ar que está aí, que permite que a gente viva, foi Deus que deu. Então, qualquer coisa que nós conquistamos nessa vida, nós devemos primordialmente a Deus, né? Ele é a nossa fonte. Então, 3 etapas da nossa vida. Primeiro, o sonho, planejamento. Segundo, o trabalho, a ação. E o terceiro, o agradecimento. O agradecimento. Porque a gente tem que estar atento quando Deus nos dá as coisas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer a Deus. A segunda coisa, eu diria, é usufruir das coisas para que Deus possa ver que a gente gostou e possa nos dar condições de ter outras coisas. Então sonhe, meu amigo. Sonhe. Sonhe, daí trabalhe, e quando você conquistar, seja muito feliz, aproveite suas conquistas e agradeça a Deus que te propiciou isso. Tá? Uma boa semana e Deus abençoe o seu dia.